Estamos de volta e a gente fala agora de um caso que repercutiu muito no fim de semana. A expulsão de uma mulher negra, passageira, de um voo, de um avião da Gol. A Polícia Federal vai investigar se houve crime de racismo. E o Ministério da Justiça vai notificar a companhia aérea para dar explicações. Matheus Meirelles explica o caso para a gente. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, vai notificar a Gol para que a companhia aérea dê explicações sobre a expulsão da passageira Samantha Vitena de um voo que partiu de Salvador, sentido a São Paulo, na última sexta-feira. A defesa da passageira disse que ela vai processar a companhia aérea. De acordo com a apuração dos produtores Luiz Cis e Thaís Magalhães, da CNN Brasil, esse processo vai ser protocolado entre esta segunda-feira e terça-feira, isso devido ao feriado de 1º de maio. No domingo, a Ordem dos Advogados do Brasil e também a Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial entraram em contato com a defesa de Samantha para prestar apoio. Diversas instituições públicas também estão acompanhando de perto o caso, além do Ministério da Justiça e Segurança Pública, também o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, além, claro, da Polícia Federal. Para a gente lembrar desse caso, o vídeo da abordagem da última sexta-feira viralizou nas redes sociais durante todo o final de semana. Nos vídeos é possível ver Samantha Vitena discutindo dentro do voo, isso depois de não ter encontrado um local para colocar a bagagem dela, que foi considerada pelos tripulantes grande demais, em um voo que já estava atrasado. Ela então disse que não queria despachar gratuitamente a bagagem, como foi orientada pelos tripulantes, porque tinha um laptop dentro da mala e esse laptop poderia ser danificado. Vamos conferir como foi essa confusão. Três homens para me tirar do voo. 3 homens para me tirar do voo. Isso é um absurdo. Falar o motivo. Eu perguntei qual é o motivo que você está me tirando desse voo. Ele disse que não vai falar e que se eu não sair desse voo, ele vai pedir para todo mundo sair e que eu estou desobedecendo e que aí eu estaria cometendo um crime. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse, não foi? A senhora está faltando, em primeiro lugar, a senhora está faltando com a verdade. Eu não lhe disse isso. Eu lhe disse que eu estou me tirando da aeronave por determinação do comandante. Então você pode me explicar o motivo? A partir de agora a senhora já acompanha. Que é isso, gente? Não é certo isso não. O senhor vai me violentar? Mesmo tendo conseguido resolver o problema e encaixado a bagagem no bagageiro do avião, cerca de 1 hora depois da confusão, 3 homens da Polícia Federal entraram no avião e a retiraram do voo por ordem do comandante de voo. Uma das testemunhas, que inclusive filmou toda a abordagem, a jornalista Elaine Razin, ela conversou com a CNN sobre o caso. Ela considerou toda essa abordagem como desproporcional e racista. Ela inclusive disse que acompanhou Samantha na saída do voo e que foi intimidada por um dos agentes da Polícia Federal que teria tentado prendê-la, mas ela conseguiu se desvencilhar. Em nota, a Gol informou que havia um grande volume de fato de bagagens, mas que muitos passageiros colaboraram despachando gratuitamente, menos Samantha, que se recusou a fazer isso. A companhia aérea disse ainda que ela não pôde prosseguir viagem por uma medida de segurança operacional. Já a Polícia Federal disse que apenas cumpriu ordens do comandante de voo, que é a autoridade máxima dentro do avião, que Samantha foi ouvida e liberada e que está averiguando esse caso. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, disse que se identificar qualquer prática racista, irá inclusive acionar as autoridades imediatamente. De São Paulo, Matheus Meirelles. Vamos ao debate, então. Para essa rodada eu tenho comigo o Tardelli, o Poit, do nosso time do Grande Debate. Você sabe, os nossos convidados, Cléver Vasconcelos, que é promotor de justiça, e Alessandro Soares, que é professor de Direito Constitucional e chefe do gabinete do Ministério da Justiça. Eu vou começar com você, Cléver. Você viu ali, ouviu as vozes, o episódio está sendo classificado como racista, inclusive por vários passageiros, naquele momento brancos e negros, inclusive. Porque mesmo tendo base jurídica, né, nós temos uma lei contra o racismo, é tão difícil enquadrar o crime? Na verdade, vamos analisar o caso concreto aí, não é?
A passageira foi entrar no voo e a companhia aérea disse que deveria despachar a mala no porão do avião, porque não tinha lugar, no local dos assentos, acima dos assentos. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Estou embarcando no avião, aí a pessoa vem, olha, essa mala o senhor não pode levar, porque já está lotado o avião, e muitas vezes meu computador está ali na mala de mão, né? Aí o que eu faço? Eu falo, tudo bem, pode despachar, só que tem um computador aí dentro, eu posso tirar o computador, levar comigo nas minhas mãos, e aí você despacha a mala? Se não tiver cadeado, o senhor me disponibiliza um cadeado? Já aconteceu várias vezes. Então é importante, Luciana, se me permite, antes de analisar a questão do eventual racismo, do bom senso das pessoas na hora de utilização de um transporte coletivo, né? Seja ônibus, seja avião, seja o trem. É importante que as pessoas estejam em paz para realizar a locomoção. O comandante da aeronave é a autoridade, ele tem essa autoridade no sentido de providenciar que o transporte seja feito da melhor forma possível e com segurança. Agora, se aconteceu alguma conduta racista, isso precisa ser apurado com absoluta tranquilidade pelas autoridades e através das provas, principalmente testemunhais, daquele evento. É o que eu sempre digo, do ponto de vista geral, numa investigação, num processo, nós não podemos generalizar as condutas. Cada fato tem que ser apurado conforme as circunstâncias. Agora, eu vejo que é preciso que, nessas situações, exista um bom senso do passageiro e o bom senso da autoridade da companhia aérea no sentido de providenciar o transporte coletivo com absoluta segurança. Agora, se a prova for colhida no sentido de que houve o racismo, aí isso precisa ser apurado. Então, a autoridade competente vai solucionar o caso conforme os elementos que forem surgindo, né? Ô Clever, é interessante porque a minha pergunta foi como é difícil enquadrar o racismo. Teve um motivo para essa pergunta e eu vou manter aqui o máximo de isenção possível. Claro, vocês sabem, eu sou uma mulher negra, então eu tenho empatia, mais empatia ainda com essa situação. Ademais, vou usar demais, viu, Tardelli? Sou uma pesquisadora também das questões raciais, então é importante que a gente traga isso para o debate. Dito isso, eu também sou uma passageira frequente, eu viajo semanalmente, inclusive por essa companhia aérea, várias vezes semanalmente há 3 anos, então calcula a quantidade de viagens que eu faço durante um ano. E ela estava carregando, era uma mochila. Uma mochila você pode carregar, então, normalmente eu carrego uma mochila todos os dias. E você pode subir com uma mochila, não era uma mala comum, era uma mochila. Uma mochila você coloca no seu pé, é o que eu faço sempre. Você, não tendo condições, o caso dela, me pareceu que a mochila dela era muito grande, pediram para despachar. Arrumaram o lugar para ela colocar. Me parece que ela não foi atendida pela própria, é o que ela reclama, na voz dela, pela própria tripulação. Elas não conseguiram esse lugar, que é coisa que eles deveriam fazer normalmente. A acusação ali das pessoas que estão no entorno de racismo é porque, pelo que me parece, não viram o mesmo tratamento com outras pessoas. Então aí tem alguns elementos e por isso a minha pergunta foi, mesmo tendo base jurídica, é tão difícil enquadrar o crime de racismo, porque como é que a gente faz essa percepção? Entendeu, Tardelli? Estou colocando na mesa isso aqui, Tardelli. Olha, eu primeiro quero dizer uma coisa. A qualidade do transporte aéreo brasileiro é medonha. Não me traga outro problema, Tardelli. É medonha. Eu fico pensando assim, que se a Branca de Neve fosse embarcar no avião, ela teria que levar 4 dos 7 anões, porque não caberiam todos. A gente fica amontoado lá dentro. Nunca tem espaço para mala. E o que me ressaltou a situação, aquilo, é que a situação estava resolvida. Ela tinha colocado a mala dela. Não havia nenhum motivo para ela ser retirada da aeronave. O próprio comandante, que havia solicitado a presença da Polícia Federal, poderia também ter dito, olha, a situação está normalizada, vida que segue, vou decolar, embora, vamos embora, obrigado todo mundo. Eu acredito que as evidências são de infração ao artigo 12 da lei
7716 de 89, que define o crime de racismo. Ela foi impedida de usar transporte público como avião, barcos, ônibus, trem, metrô ou qualquer outro meio de transporte. Sujeita o comandante, que foi ele que deu a determinação, inicialmente, certo? A uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. É um crime grave. Eu não, porque se houvesse ela criado toda a situação de forma intransigente, porque não, todo mundo sabe o seguinte, ó, o laptop, por ter bateria de lítio, não pode ser transportado no bagageiro do avião, porque, sei lá, pode cair um avião por causa de uma bateria desse tamanho. Há uma paranoia nessa segurança, mas tudo bem, nós estamos lá em cima, não vamos discutir segurança quando a gente está a 10 mil metros de altitude. Pelo contrário, eles pedem para você levar na mão. Eles pedem para levar na mão, certo? Bom, resolvido o problema da bagagem dela. Está resolvido, acabou, vida que segue, vamos embora. A gente está no avião para ir embora, a gente quer sair o mais rápido possível do avião. A situação foi mantida pelo comandante de forma absolutamente inexplicável. O que me diz assim, é abusiva até prova em contrário. Ele que tenha uma boa argumentação, porque a Gol, claro, vai dizer o seguinte, é questão de segurança, sempre é questão de segurança. Ela não vai dizer a questão de simpatia, não gostamos do sorriso dela. Sempre a questão de segurança é a questão que ela cabe em qualquer lugar. É. Até porque isso daí também, Tardelli, você pensa bem, é uma pessoa que normalmente denuncia o racismo, ela é seguida, por exemplo, em um supermercado, pelo segurança. E às vezes ela tem que filmar em vários corredores que ela está sendo seguida, em vários corredores. Senão você fala, não, mas o segurança estava passando, é normal. Só quem sofre o racismo entende que eu estava sendo seguido porque estavam desconfiando de mim naquele momento. E nesse episódio ele foi todinho filmado. Né? Todinho filmado. Não havia nenhuma razão. Ela chega a dizer, olha, minha situação foi resolvida por causa deste casal aqui. Ela aponta o casal. A mala estava guardada, vamos embora. O que fizeram é inaceitável, injustificável, né? E na minha modesta opinião, certo? Configura sim o crime de racismo. Ela foi retirada do avião. Se ela fosse, a pergunta é, se ela fosse branca, isso teria acontecido? Ou o comandante diria assim, ó, está resolvendo a situação, vamos embora. Quantas pessoas brancas a gente já... Isso aí já aconteceu antes com uma pessoa branca por essa razão? Nós não temos esse dado. Se a gente não tem esse dado, esse que a gente fica como um dado definitivo e é um dado importante. Só um instantinho, Luciana, posso trazer um dado claro, da questão do Tardelli? Uma questão que vai em face do direito do consumidor também. Hoje as companhias aéreas cobram tudo, né? Então as pessoas muitas vezes não despacham as malas porque tem que pagar um adicional ao despacho da mala. Aí as pessoas levam as malas, levam a bagagem na mão, sob o pretexto de economizar. E aí não tem espaço no avião, né? Aí dá uma situação como essa também. Então tem um adicional aí, uma questão do consumidor. Poxa vida, o despacho de bagagem é tão caro, todo mundo leva na mão e depois não tem espaço. Então tem esse problema também, né? E nesse caso aí eu chamo a atenção para a mochila porque é um agravante, né? A mochila normalmente, tradicionalmente, até te pedem para você não despachar, você carrega a mochila, né? Porque ela tem uma fragilidade ali, ela não tem como você garantir que o que tem no interior dela não seja danificado se ela é jogada com um monte de malas. Então ela estava com uma mochila. Uma mochila normalmente você carrega em cima no avião. Vamos lá, Poit. Lu, eu caracterizar ou julgar se teve um caso de racismo ou não, eu não me sinto competente para dizer isso nesse momento, né? E acho que tem que ser investigado, tem que ser apurado e se houve algum tipo de racismo, que seja punido quem cometeu isso. Então, remeto um pouco à fala do Dr. Clever para a situação que a gente vive hoje no Brasil, né? E aí, Lu, eu também vivi 4 anos indo e voltando para Brasília toda semana de avião. Sabe o que é isso, né? Inúmeras situações como essa. A mochila, normalmente, eles recomendam nem colocar em cima. Quando é mochila de um tamanho de mochila normal, coloque embaixo ali para evitar que sobrecarregue a parte de cima. Né? Pelo que a gente viu no vídeo, a mochila dela realmente era uma mochila muito grande. Então, vou dizer, gente... O senso comum aqui,
Bastava, como o Tardelli falou, puxa, tirou o laptop, guarda ali na bolsinha da frente, despacha a mochila e segue a vida. Eu não sei, Tardelli, o que aconteceu antes do que a gente viu no vídeo. Eu não sei que tipo de discussão que aconteceu ali, e aí eu vou retomar a experiência de quem viaja, de que, gente, eu já passei por algumas inícios de discussões, porque às vezes o comissário, e os comissários estão cada vez trabalhando mais também, viu, Tardelli? E às vezes o comissário fala, olha, o senhor não pode deixar a mala, mas eu não tenho onde colocar, me ajuda. E aí não tem ajuda, busca respirar e seguir a vida. A gente não sabe o que aconteceu ali. Eu vou, um desabafo também, gente, que está faltando, sabe, um pouco mais de calma hoje no dia a dia, no trato com as pessoas. E aí, trago outro dado, Tardelli, já aconteceu inúmeros casos, se vocês jogarem na internet, peguei um caso, 23 de janeiro, mais recente, um homem branco, idoso, de Sergipe, foi retirado do voo, porque reclamou que o assento dele estava sujo, começou a discussão, retiraram o cara do voo. Então, dependendo do nível da discussão, o comandante que vai determinar, ó, essa pessoa está causando um distúrbio que pode prejudicar a segurança do voo. Agora, vou remeter a 2 filmes aqui, gente, para a gente refletir. Uma discussão que poderia ter sido resolvida de uma maneira simples, escalou e ninguém teve o passo, nem o comandante, de dizer, segue a vida. Já acomodou, olha, senhora, vamos lá. Né, hoje está passando um seriado aí que chama Treta. Vamos ver esse seriado. Espetacular. Quem viu esse seriado? Né, uns atores, se eu não me engano, coreano, japonês, alguma coisa assim. E o filme argentino Relatos Selvagens, né? Gente, por causa às vezes de um briguinha de trânsito, gera uma confusão enorme que nesse filme, não vou contar spoiler, mas vocês imaginam não dê spoiler, por favor. Aonde leva a discussão. Olha onde está levando, de repente, algo que um comissário talvez mais calmo, ela ter tirado o computador, botado ali na frente, poderia ter resolvido. Então, Lu, eu trago aqui esse outro pensamento, essa outra ótica, para a gente ter um pouco mais de bom senso, buscar resolver com mais calma as situações, porque está tudo escalando demais. E se houve algum crime de racismo, que seja apurado e que seja punido. Muito bem, vamos ouvir o Alessandro. Olha, eu vou concordar com boa parte do que os meus colegas todos disseram agora há pouco, fazendo alguns apontamentos. Em primeiro lugar, eu acho que para a gente fazer essa discussão, a gente tem que reconhecer que a nossa sociedade é uma sociedade racista, né? Eu acho que essa é a premissa de toda a discussão que está sendo realizada agora, ou seja, não se trata de uma pessoa que estava simplesmente no voo e foi retirada a mala, se trata de uma mulher negra que estava no voo, que tinha uma mochila, e aí a Luciana lembrou muito bem quantas vezes a gente bota debaixo, eu já vi pessoas colocarem mochilas do tamanho de um avião, literalmente, debaixo da poltrona do assento, e voar, e de boa, né? Nós estamos num momento onde as pessoas sabem, hoje pelo menos, melhor, discutem, debatem a questão do racismo. Está sendo colocado toda hora, em todos os locais. As pessoas podem procurar essas informações, podem debater, né? Isso está posto hoje. Eu acho que imaginar que uma companhia como a Gol não tenha procedimentos, não tenha diálogo interno com relação a estas pautas, e na hora que surge uma mulher negra, né, manda simplesmente ela sair do voo por um risco que eu, sinceramente, olhando os vídeos, é difícil você imaginar qualquer tipo de risco ali, com todo o respeito, né? Todo mundo falou de plausibilidade, razoabilidade, etc. Então, quando a gente olha aquela situação, fala, bom, qual era a razão de tirar, né, de chamar 3 agentes da Polícia Federal, 3 agentes? Eu costumo brincar que isso deveria abrir processo administrativo. Inclusive, né, se a gente pensar bem, às vezes os agentes, porque se eu verifico que a situação é manifestamente ilegal, que se eu estou vendo que não tem sentido nenhum aquele chamamento, eu tenho que falar não para o comandante, que seja. Comandante, desculpa, mas essa situação... Lógico, comandante, a questão técnica não se discute, ninguém vai discutir aqui se eu posso viajar acima do peso, né, número de passageiros dentro do avião, mas aqui era uma questão de uma mala com um laptop, parece piada de mau gosto. Se não tivesse o celular lá, não tivesse sido gravado, seria mais uma situação que cairia numa vala comum. É mais uma pessoa, né, todo dia acontece isso, mas aconteceu com essa mulher nessa situação determinada. Então, quando a gente reconhece essa situação, que eu costumo dizer que é o contexto da história, que é a sociedade racista que a gente tem que olhar com outros olhos, com muito mais cuidado,
Tá? E aí, logicamente, vai ter uma dificuldade. A Luciana fez a pergunta inicial da Luciana foi muito boa, que é, olha, por que é tão difícil? Bom, se nós temos uma sociedade racista, vai ser muito difícil fazer o enquadramento do racismo. Porque todo mundo, em larga medida, eu falo todo mundo em larga medida, tem um traço desse racismo dentro de si. Nos seus comportamentos, nos seus trejeitos, comentários que as pessoas fazem, comentários que depois elas falam, não era a minha vontade, não era isso que eu quis dizer. Aí começam algumas desculpas para lá de estranha que eu vou evitar aqui reafirmar. Então, quando você vê a questão criminal, as pessoas falam, bom, se esse é o traço característico da sociedade, né, é difícil você querer interpretar, querer aplicar a norma. Então, acho que a gente está num momento aqui de divisor de águas de conflitos no Brasil, que talvez dure 10, 15, 20 anos, para a gente entender essa lógica, as empresas, as instituições, o Estado, todo mundo entender um pouco isso e começar a ver que tem riscos, que o racismo existe e que é preciso tratar isso como uma questão, eu vou chamar aqui, eu sei que tem discussão, estrutural na sociedade brasileira.